presentes nos diferentes projetos de delimitação da educação física como um possível campo acadêmico-científico. Estudos sobre os fundamentos teóricos balizadores dos distintos discursos da educação física na condição de área de conhecimento voltados para fomentar da atividade epistemológica como interrogação constante dos saberes constituídos. Formação profissional. Estudos acerca dos distintos aspectos do processo profissional concernente à área de conhecimento e educação física. Estudos sobre a relação da formação e a inserção do profissional desta área de conhecimento no mundo do trabalho. É importante ressaltar aqui que a definição desses temas, né, e não de outros, ele está respaldado em alguns critérios. Um dos critérios são temas que têm pertinência, que são polêmicos, que agregam um conjunto de pesquisadores significativos e que têm produção significativa na área a respeito desses temas. Quer dizer, obviamente aqui teriam inúmeros outros possíveis que poderiam estar sendo agregados, mas o que a gente busca é dar visibilidade a esses grupos à medida que haja um respaldo acadêmico-científico, né, uma produção que justifique, né, a pertinência e a viabilidade de se constituir esses grupos de trabalho temáticos. Um outro tema que é interessante para nós é Memórias da Educação Física e Esporte. Estudos das diferentes manifestações do campo da educação física e do esporte, voltados para a preservação da memória e que tenham por base suportes teóricos, metodológicos de diferentes campos disciplinares e suas relações com a história como processo. Um outro grupo temático bastante atuante na nossa área políticas públicas, estudos dos processos de formulação, adoção e avaliação das políticas públicas de educação física, esporte e lazer. Estudos das concepções, princípios e metodologias de investigação adotados na consecução de políticas públicas voltados para a apreensão da produção de bens e serviços públicos relativos à educação física, esporte e lazer. Mas é importante dizer também que no momento em que se constitui um Ministério do Esporte, né, até então o Brasil, até 2003, não tinha esse espaço, esse campo da política, a gente era uma secretaria, um departamento, e à medida que se constitui esse espaço, quer dizer, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte tem sido uma referência, né, uma entidade científica, existe há 28 anos, né, ele foi criado em 1978, ele tem sido, digamos assim, um suporte, uma referência para que os gestores, né, tenham, digamos assim, condições de se orientar e de se balizar, não só para a criação de quadros, né, e ocupação de cargos, mas também do ponto de vista das ideias, das orientações de natureza política específicas da nossa área. Um outro tema também importante para nós, estudos acerca das questões de ordem conceitual do lazer e suas intersecções com as distintas categorias com as quais estabelece nexos comunicativos, recreação, trabalho, vistas a partir das áreas de conhecimento e educação física. Eu faço um destaque também por esse tema, porque frequentemente, né, digamos, nas formas de comunicar, na nossa produção do conhecimento, nas nossas políticas públicas, o lazer tem sido, digamos, um tema bastante enfocado, porque, de fato, a gente tem destacado a questão das ciências do esporte, né, já que o esporte é um fenômeno mundial, é um fenômeno contemporâneo de grande repercussão. A educação física também está presente, mas o lazer, ele tem sido, digamos assim, quando confundido com a recreação, ele tem sido deixado de lado. Então, a nossa tentativa é de trazer para o campo da discussão, do debate acadêmico-científico e também do campo das políticas públicas, o tema do lazer para compor junto com o esporte e a educação física. Né? É importante dizer que a gente entende as coisas diferentes, recreação e lazer. A gente está entendendo o lazer como um fenômeno também importante, contemporâneo, diretamente vinculado e relacionado à questão do mundo do trabalho.
Uma outra forma de a gente dar visibilidade, de se comunicar, de conhecer e apoiar a produção científica da nossa área é a Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Eu não sei se os senhores sabem, mas a Revista Brasileira ela é internacional, hoje é avaliada internacional C, né? Nós temos hoje na nossa área, né, uma média aí de 2 revistas internacionais C, né? Quer dizer, a única produção, digamos, internacional. Hoje, a outra revista brasileira de educação física, se não me engano, ela abaixou para a Qualis B, ela deve voltar para a Internacional C, mas o que eu quero dizer com isso é que ainda os nossos veículos de comunicação no formato de periódico são bastante escassos, né? E com muita dificuldade, e devido aí principalmente à questão dos recursos para a manutenção das revistas. A revista brasileira, ela já está no volume 27, está saindo agora em maio, esse volume já está pronto, que é Saúde, Sociedade e Educação Física / Ciências do Esporte. Por meio da revista também, a gente tenta estabelecer uma comunicação, um diálogo e parcerias com colegas de outros países. Então, o que a gente tem buscado também pela revista é convidar pesquisadores da França, da Alemanha, da América Latina, para estarem escrevendo conosco. Uma outra estratégia, né, de trabalho de comunicação, divulgação, cooperação, encontros, a gente constrói por meio do CONBRAS, que são os Congressos Brasileiros de Ciências do Esporte. O primeiro aconteceu em 79, eles acontecem sempre em anos ímpares, a cada 2 anos. E aqui a referência às cidades é para mostrar que a nossa preocupação em ampliar, digamos assim, a circulação dos congressos, né, digamos, nesse espaço que é o Brasil todo. Quer dizer, a gente tenta não centrar numa região, numa determinada cidade, mas circular para que os nossos colegas aí mais distantes tenham, num determinado momento, mais acesso, mais facilidade para estar participando efetivamente. Aqui as nossas estratégias e intervenções de natureza mais internacional. O CONICE foi o primeiro Congresso Internacional de Ciências do Esporte. Quer dizer, ainda que o CBCE ele tenha contatos internacionais e parcerias desde lá da sua origem, né, desde 78, quer dizer, houve sempre uma preocupação dos gestores, né, da direção do colégio em estar se comunicando com outros países. Foi esse o primeiro congresso internacional que nós realizamos, quer dizer, efetivamente, ele aconteceu agora em Porto Alegre em 2005. Uma outra iniciativa é a Rede de Cooperação Internacional em Educação Física e Ciências do Esporte, e dessa iniciativa já resultaram várias reuniões, tanto no Brasil, como na Argentina, como no Uruguai. E uma outra estratégia é justamente a nossa filiação ao IAGE, International Association for Sports Information, que é aí uma tentativa de também a gente construir outras formas de comunicação e de interação com o mundo esportivo, com a informação, a documentação esportiva. Há algumas outras iniciativas de pesquisadores brasileiros e que o CBCE tem apoiado, ainda que não seja uma iniciativa que partisse do colégio, né, a gente tem apoiado. O primeiro é o Fórum Institucional Brasil-Argentina para o Desenvolvimento da Educação Física, Esporte e Lazer, que aconteceu em 2004. Na Universidade Federal de Goiás, entre a Universidade Federal de Goiás, o Instituto del Professorado em Educação Física de Córdoba e o Instituto de Educação Física de Mendonça. Então, essa é uma iniciativa que aconteceu devido a uma parceria, a um diálogo entre a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Argentina. Quer dizer, aqui no Brasil, as sociedades científicas, elas têm a possibilidade de se agregar, de se orientar, de fazer discussão via sociedade brasileira.
O colégio é uma das sociedades que pertence à SBPC. Então, também é essa via que tem dado muito respaldo para nós, no sentido de nos aproximarmos de outras realidades.